E no vídeo de hoje eu vou falar sobre despertar de consciência ou despertar espiritual, o que é, quais são as suas fases e como poder passar por essas fases da melhor maneira possível. Esse assunto te interessa? Então, vem comigo! Olá, me chamo Rose e esse aqui é o Sabiamente Única. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui a esse canal. E no vídeo de hoje, sim, eu vou falar sobre despertar de consciência ou despertar espiritual, onde eu vou explicar para você o que é o despertar, quais são as fases, inclusive para você, se você sente que está passando por isso, você possa identificar talvez aí quais são as fases que mais se identificam com o seu momento atual. E a gente já vai começar entendendo o que é o despertar de consciência ou o despertar espiritual. O despertar é um processo onde você começa a ter consciência de que a vida, ela parece ser muito mais do que isso aqui que a gente acreditava que ela fosse. E quando de fato a gente descobre que além do mundo físico, que é esse mundo material que a gente vive, onde a gente consegue ver, ouvir, sentir, tocar nas coisas, além desse mundo, a gente desperta para a consciência de que existe um mundo não físico, um mundo das energias, das vibrações, das ondas, coisas que apesar da gente não conseguir ver, sentir ou ouvir, elas existem. E algumas delas a gente pode até usufruir, que é o caso da energia elétrica, sinal de Wi-Fi, Bluetooth, ondas de rádio. E todas essas energias que eu falei aqui, hoje a gente consegue usufruir delas só porque aqui no nosso mundo físico foram criados canais que são capazes hoje de captar essa energia para que a gente possa usufruir. Mas a grande realidade, quando a gente desperta para a consciência, a gente percebe que existem muitas outras energias além dessas. Energias que inclusive criam coisas que a gente pode ver, que a gente pode tocar. É inclusive um mundo onde as coisas primeiro acontecem, no mundo não físico, para que aí sim elas venham ser manifestadas aqui na Terra. O que me ajudou muito a entender quando eu tive o meu processo de despertar, é entender que tudo, absolutamente tudo que a gente vê aqui nesse mundo físico na Terra, ele primeiramente existiu nesse mundo não físico, que é na mente de alguém. Como, por exemplo, essa xícara aqui. Essa xícara, antes de ser manifestada aqui na Terra, ela primeiro existiu na mente de alguém que pensou em fazer uma xícara, que desenhou os detalhes, que pensou na alça, na quantidade de líquido que iria nessa xícara, pensou no material para depois sim manifestar, começar o processo de produção para que essa xícara se manifestasse aqui. Bom, isso aqui, em tudo que a gente vê, essa cadeira que eu tô sentada, o meu colar, minha roupa, enfim, meus óculos, tudo, absolutamente tudo que existe aqui, um dia primeiro existiu na mente de alguém. Agora, e as coisas que não tem como existir na mente do ser humano? A árvore, a planta, é aí que entra a questão do processo de despertar. E se não existiu na mente de alguém, onde é que ela existiu? Na mente do todo, a fonte criadora de tudo que há, ou como boa parte de nós conhecemos, Deus. Sim, na mente de Deus. Daí, explica a utilização desses dois nomes para esse processo de despertar, que pode ser o despertar da consciência, como também o despertar espiritual. Pois ao mesmo tempo que a gente desperta para a consciência que existem esses dois mundos aí coexistindo, despertamos também para a consciência de que existe uma inteligência muito maior por trás, operando tudo, operando inclusive esses dois mundos. E esse despertar, ele acontece tanto para pessoas que, devido a alguma religião, já acreditavam em Deus, mas ali com seus questionamentos, que foi o meu caso, como também ele acontece para aquelas pessoas que não acreditavam em Deus, que se diziam ateus e que acreditavam apenas na ciência. Então ele acontece para todo mundo. E por que isso acontece? Porque isso é um processo natural. Todos nós vamos passar por esse processo e à medida que você for expandindo a sua consciência, eu não sei em qual nível você está nesse momento, em qual fase do seu despertar você está, mas à medida que você vai expandindo a sua consciência, você vai entendendo que esse processo ele é tão natural, é o que a gente chama de voltar para casa. Todos nós vamos receber em algum momento da nossa vida o chamado. Então, se não for nessa vida, o processo de despertar acontecer, existirão outras vidas. E
Esse despertar de consciência ou despertar espiritual, ele não acontece do nada, ele não acontece da noite para o dia, embora ele seja um processo natural. E é aí que começam as fases, onde a gente passa pela primeira fase, que é o chamado. Esse chamado, ele pode ser aceito com grande resistência ou ele pode ser aceito com baixa resistência. E o chamado com baixa resistência, embora ele seja o menos comum de acontecer, ele acontece. É um chamado onde a pessoa ouve e ela acorda, ela desperta. Às vezes é lendo um livro, às vezes é um sonho que ela teve, ou até mesmo contemplando o pet dela, contemplando o sorriso de um bebê, enfim. Ela recebe, percebe ali que tem um chamado e desperta. Não é comum acontecer, mas acontece. Porém, a grande maioria acaba aceitando o chamado com grande resistência. Foi o que aconteceu comigo e talvez é o que esteja acontecendo aí com você que está assistindo esse vídeo aí do outro lado. O chamado de grande resistência é o chamado que às vezes a gente precisa de um chacoalhão, sabe? É quando mesmo diante da beleza da vida, a gente não consegue enxergar a fonte criadora. A gente não consegue entender que existe uma inteligência maior regindo tudo aquilo ali que a gente está vivenciando no dia a dia. Até que essa fonte, ela entende que chegou a hora de despertar. E ela começa a enviar alguns sinais pra gente mais enérgicos. E esses sinais, eles costumam tirar a gente do piloto automático, porque é isso que a gente está vivendo quando a gente não está desperto. Como, por exemplo, a perda de um emprego, a perda de uma casa, a perda de um ente querido, o diagnóstico de uma doença grave, quebra ou falência de algum negócio importante para você, uma depressão, enfim, são coisas que nos acontecem que tende a tirar a gente do piloto automático e faz com que a gente vá para a segunda fase, que é o quê? Os questionamentos. Devido a esses sinais serem bem enérgicos, a gente começa a se questionar. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu já nem me reconheço mais. E se a gente acredita em Deus, mesmo com as nossas ressalvas, a gente começa a questionar Ele também. Que Deus é esse que leva uma pessoa querida assim para mim, sem mais nem menos? Que Deus é esse que deixa tanta gente ruim aí viver de boa, com saúde, e eu que sou uma pessoa que só faço bem, pareço que estou passando por uma doença dessa? Por que tudo isso, com tanta gente ruim, logo eu tenho que passar por isso? Enfim, são vários os questionamentos em que a gente sofre muito. E a tendência é que a gente passe para a próxima fase quando a gente aceita o chamado, porque nem sempre a gente aceita. Só que o chamado não deixa de acontecer. Se aquele ali não te acordar, você pode encontrar uma solução para lidar com aquilo, ou fingir que não está acontecendo, mas pouco tempo depois algo de novo acontece e os questionamentos voltam, porque entende-se que é a hora de você acordar. Hoje, no meu caso, quando eu olho para minha história e para o meu processo de despertar, eu olho e eu consigo ver que eu tive 3 chamados bem assim enérgicos, só que eu precisei de 3, né? O primeiro foi a perda de um emprego que eu gostava muito e que eu achava que eu ia me aposentar lá, e foi como se fosse uma rasteira para mim. O segundo foi uma depressão depois de ter conquistado tudo aquilo que eu imaginava que me traria felicidade, dinheiro, reconhecimento profissional, só que essa felicidade, aquilo que eu imaginava, não veio e eu caí numa depressão. E o terceiro, o chamado mais forte, foi a perda do meu pai para um câncer raro. Mas eu vou deixar essa história com mais detalhes sobre o meu processo de despertar espiritual, como foi, para um outro vídeo. Mas voltando aqui, esse exemplo que eu dei aqui do meu despertar, dos meus 3 chamados, é para você perceber, quanto mais você recusa, parece que maior vai sendo a intensidade do chamado. E ele sempre volta. Ok, você aceitou o chamado e aí você segue para a terceira fase, que são o quê? As respostas começam a vir daqueles questionamentos que você havia feito. E junto com as respostas, você tende a encontrar um mestre, um professor, um guia, que você sente que é como se estivesse sendo usado por Deus para trazer as respostas daquilo para você. Você começa a entender sobre a existência desses 2 mundos, sobre a energia, sobre a sua vibração. Você começa a entender que primeiro as coisas acontecem no mundo da mente, como a nossa mente está toda bagunçada, começa a fazer todo sentido o caos que a gente tem vivenciado. Então a gente começa, nesse momento, que é a terceira fase,
a conseguir vir respostas, e é como se fossem caindo fichas, sabe? Vindo downloads, né? Tem gente que nem conhece ficha, mas enfim, dependendo da idade que você tem. Mas enfim, são como downloads que vão caindo e vão fazendo total sentido com as respostas que você havia jogado. E essa é uma fase maravilhosa, porque é a fase que você começa a estudar, que você começa a devorar conteúdos, o que acaba te levando para a quarta fase, que é a fase do isolamento. Essa fase também é um processo natural de acontecer. Afinal de contas, você não é mais a mesma pessoa. Você começa a acreditar em coisas diferentes, você começa a estudar coisas diferentes e naturalmente você tem a vontade de começar a compartilhar isso que você está aprendendo com outras pessoas. Só que aí você se depara com uma coisa. Você despertou, mas grande parte das pessoas que você ama, grande parte das pessoas que moram com você, elas ainda dormem. Você ainda tenta falar, mas elas começam a olhar para você como se você estivesse viajando na maionese, falando coisa com coisa, ou que agora você virou espiritual, muito mística. Então, você naturalmente acaba se isolando, porque é como se você não conseguisse mais ter assuntos para trocar com as pessoas. Só que nessa fase, ao mesmo tempo que ela é um processo natural, a gente tem que ter um ponto de atenção para a gente não acabar se isolando, achando que agora essas pessoas são descartáveis. Não é isso. A gente tem que ter um ponto de atenção. A gente tem que sim respeitar o nosso silêncio, o nosso momento. É nesse momento que a gente começa a entender, a se abrir. E vai ter sim pessoas que vão ter que ir para que novas cheguem, mas existem pessoas que vão continuar no seu convívio e que conforme o tempo você vai começar a ter sabedoria para lidar com elas. Inclusive, no meu processo de despertar espiritual, eu acabei entendendo que um dos meus chamados como terapeuta é ajudar pessoas que estão nessas fases, sabe? Que não tem com quem compartilhar, que precisa de alguém que ouça. E como eu sempre fui uma boa ouvinte, uma boa conselheira, eu senti que a minha centelha divina foi me trazendo, né, me mostrando esse caminho. É um trabalho maravilhoso que eu faço, que eu gosto muito. Se você for uma dessas pessoas que está nessa fase e quiser conhecer um pouco do meu trabalho, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Mas enfim, com ou sem a ajuda de um terapeuta, mais dias ou menos dias, você vai acabar passando para a próxima fase, que é a fase do entendimento. Nessa fase é quando a gente realmente começa a entender as coisas funcionando na prática. Todo aquele conhecimento que você absorveu na hora que estava vindo ali as respostas, eles começam a ter o entendimento porque você começa a vivenciá-los na prática. Quando você começa a perceber o seu ego, é quando você começa a perceber o ego das pessoas. E aqui é onde está a pegadinha. Porque ao mesmo tempo que você começa a enxergar isso, pode surgir um outro ego, que é o ego espiritual. É o ego onde você começa a, sem perceber, julgar a inconsciência daquelas pessoas, aqueles que não despertaram. E aí você tá tão empolgada também com as coisas que você tá aprendendo, você pode querer também doutrinar as pessoas. E aí você vira aquela pessoa chata que só quer falar sobre isso. A gente fica assim maravilhado com as coisas que a gente está descobrindo, que a gente quer, sobretudo, principalmente as pessoas que a gente ama, porque aqui a gente tá entendendo que tem umas pessoas que vão ter que ir, mas e aquelas que têm que ficar, que são as pessoas mais próximas, talvez o seu marido, os seus filhos, sua mãe, seu pai, pessoas que você tem que conviver, e aí você, de alguma forma, na tentativa de que, olha, acorde, você começa a doutrinar essas pessoas, o entendimento dele. E aí, quando você menos espera, você olha ali, é um novo ego que surgiu. Então morre ali o primeiro ego, nasce um, e aí tem que ter a morte desse novo ego, o ego espiritual também, para que a gente possa ir para a próxima fase, que é a fase da aceitação. Aqui é uma fase linda, é uma fase que a gente começa a sentir no coração que tudo está certo do jeito que está. A gente começa a ter mais amorosidade, mais compaixão com a inconsciência dos outros, sejam das pessoas que a gente não conhece e até mesmo das pessoas que a gente convive. Não causa uma dor tamanha, porque você entende que o todo está no controle. Você começa a entender que cada um tem o seu momento e que ninguém vai ser deixado para trás. E isso traz um conforto absurdo. Aqui você consegue também olhar as pessoas com tremendo amor, com tremenda compaixão. É um momento que você se percebe, por mais que você não se identifique com as ideias, você consegue sentir amor e compaixão por aquelas pessoas que pensam diferente de você. Nessa fase também, você não sofre mais pelas pessoas que precisam
precisam ir. Você entende que são pessoas que passaram pela sua vida, que foram importantes, mas que precisa ir, porque Deus, a fonte criadora, tem pessoas novas para entrarem na sua vida, que vão estar em ressonância com essa sua nova vibração. Daí, você entra, depois desse processo, você entra na 7ª fase, que é pro resto da vida, que é a própria expansão da consciência. É onde você continua estudando, é onde você continua absorvendo conhecimento, porque todas essas informações, elas são imensas e não teria como a gente absorver tudo de uma vez só, e Deus sabe disso, a fonte criadora sabe disso, então ela só coloca aquilo que cabe. Então, à medida que a gente vai estudando e a gente consegue assimilar isso, praticar, a nossa mente o quê? Expande. E aí Deus faz o quê? Coloca mais. Aí a gente processa, aprende mais um pouco, expande mais um pouco. E aí a fonte criadora de tudo que há coloca mais coisa nova na nossa mente. Aí a gente expande, começa a pensar um pouco maior. E esse processo, ele é eterno. Porque a gente descobre que a gente é consciência e que a gente está para sempre evoluindo. Esse processo de, quando a gente entra na expansão de consciência, é quando a gente, a cada dia, a gente vai estudando coisas novas e a gente vai descobrindo sobre as leis do universo, as leis herméticas, e às vezes a gente descobre lei da atração, todas essas coisas. Me faz lembrar uma frase de um livro que foi essencial, e depois eu trago mais coisas aqui, que é o Kybalion, que tem uma frase que é a seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para encher com sabedoria. E eu sinto nesse processo de expansão de consciência exatamente a mesma coisa. E conforme a minha mente vai expandindo e eu estou preparada para aquele conhecimento, o mestre com aquele conhecimento chega e supre aquilo que eu preciso. Coisas do todo, da mente criadora de tudo que há. E agora eu quero saber de você. Fase você se encontra? Qual a fase que você se identificou? Me fala aqui nos comentários. Vamos trocar ideias, vamos trocar experiências, vamos fazer aqui desse canal uma egrégora de pessoas que estão nesse processo para ajudar umas às outras, porque é para isso que a gente está aqui, não é mesmo? Para poder servir. E se você gosta desse tipo de assunto e de alguma forma você se conectou com a minha energia, se inscreva aqui nesse canal se você ainda não foi inscrito e ativa o sininho, porque sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai acabar avisando para você. E é claro, vai ser um prazer enorme te ver por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Cheiro pra tu e até!